Olá! Uma outra forma de nós representarmos um algoritmo é através de diagramas, que são os fluxogramas. Então, essa é uma ferramenta chamada Raptor e ela tem basicamente algumas situações. Ela tem o start, que é onde começa o algoritmo, e end, onde termina. E aqui, na parte à direita, ficam alguns símbolos, e esses símbolos definem comandos. Então, o quadrado, no caso, é um comando de sequencial, normalmente um comando de atribuição. Tá? Aqui nós temos um comando de chamada de função, que não é objetivo do nosso estudo no momento. Nós temos aqui um comando de entrada de dados, né? Então essa setinha dizendo que o dado vem do mundo externo. E aqui output, comandos que mostram a execução, o resultado da execução de um programa na tela. Nós temos um comando de seleção e nós temos um loop. Basicamente, nós temos então comandos sequenciais, que é o comando de atribuição, entrada e saída. Nós temos os comandos condicionais através da seleção e nós temos comandos repetitivos através de loop. Então, vamos fazer apenas um exemplo, que é o cálculo de uma média aritmética. Então, basicamente, o que nós precisamos fazer? Nós temos então que fazer a leitura de dados. Neste caso, então, a ferramenta já associa as duas informações. Então, quando nós fizermos então input, vamos arrastar para cá, clicamos, arrastamos para cá. Ele está pedindo para salvar, então vamos salvar, por exemplo, isso como, digamos, FATEC, né, 06A, por exemplo. Ok? Então, nós arrastamos o input, né? Ou seja, esse diagrama input para cá. Aqui vamos fazer a leitura de dados. Então, vamos editar. E nesse caso, no processo de edição, nós colocamos inicialmente qual é a mensagem. E é por isso que aparece aqui, né? Ou seja, entre a mensagem aqui. Então, vamos colocar aqui então, entre com a primeira nota. Muito bem. Bom, essa nota ela será atribuída a qual variável? Então, entre a variável aqui. A variável é N1. Muito bem. Então, feito, né? Damos OK. Então, automaticamente aqui será colocada uma mensagem solicitando a primeira nota e o conteúdo será armazenado na variável N1. Fazemos agora a outra leitura. Clicamos, seguramos e arrastamos, agora aqui embaixo, né? Embaixo, e vamos esperar que ele faça a leitura de mais um dado. Muito bem, então. Então ele colocou aqui, né? Mais um diagrama. Vamos então fazer a edição e nesse processo vamos colocar a mensagem entre com a segunda nota. Entre com a segunda nota. Vamos colocar entre aspas. Ok? E aqui vamos mostrar que essa nota será atribuída à variável N2. Então, feito, ok. Né? A princípio, então, nós temos esse processo. Então, a princípio, o nosso diagrama ele tem essa característica ou essa cara, né? Vamos imaginar aqui. Então, entre com a primeira nota, entre com a segunda nota, né? E se nós executarmos assim, né? Então, executar aqui na setinha, então automaticamente nós podemos observar que ele fica verde quando ele solicita a execução de um comando. Então, nesse caso é um comando de leitura de dados. Vamos colocar aqui, ó, 6.7, vamos dar OK. Ele automaticamente vai passar para o segundo, né? Ele já inseriu aqui, ó, 6.7 para N1, né? Vamos colocar aqui 9.6, por exemplo. Então ele vai acrescentar aqui 9.6, né? E automaticamente ele vem aqui para o end, né? Então ele finalizou, né? Ele finalizou o algoritmo, né?
e obviamente esse algoritmo é uma representação na forma de fluxograma. Okay? São desenhos, são diagramas que representam cada um dos comandos. Muito bem, o próximo passo agora é acrescentar uma operação, que é um comando sequencial de atribuição. Então vamos aqui, ó, atribuição, clicamos, né, e arrastamos e vamos colocar aqui o comando de atribuição. Nesse comando de atribuição, o que vai ser feito? Né? Esse comando vai ser o quê? Então, a princípio vai ser o quê? Então, a média, né, a variável média, ela vai receber o quê? Ela vai receber o quê? N1 mais N2, ou seja, a operação N1 mais N2 dividido por 2. Então, média vai receber N1 mais N2 dividido por 2. Eu vou colocar aqui, então apareceu, né, a média mostrando N1 mais N2 dividido por 2. Muito bem. O próximo comando que eu preciso acrescentar é um comando de saída. Então eu venho aqui no Output, clico, seguro, arrasto e coloco aqui embaixo. Certo? Então a mensagem que eu quero é justamente isso, o resultado da minha média. Né? Então, novamente, qual é o resultado da minha média? Então vamos colocar como é uma expressão sempre entre aspas. Então o valor da média, né, é igual. Fechamos. Né? No nosso caso, em Visual Alg ou mesmo em linguagem C, a ideia é colocar uma vírgula. Né? No caso do Raptors, que é uma linguagem, na verdade, formada, né, através de alguns comandos que podem ser utilizados em vários compiladores, o comando de escrita, digamos assim, né, é caracterizado por uma expressão, entre aspas, né, e a variável usando o sinal de mais, ou seja, é como se fosse uma concatenação. Uma concatenação e vamos dar OK. Tá certo? Bom, então eu tenho aqui o start, entre com a primeira nota, entre com a segunda nota, calculamos a média e aqui ele deve mostrar o valor da média. Então vamos executar, inicialmente aparece o start, ele solicita a primeira nota, vamos colocar aqui a nota 9, por exemplo, vamos dar OK, né? Ele solicita a segunda nota, vamos colocar 10, por exemplo, vamos dar OK. O próximo passo é calcular a média e mostrar, né, o resultado da operação. Então vamos colocar OK, ele vai calcular a média, né, e automaticamente vai mostrar a mensagem. Então o que nós podemos observar? Nesse canto, né, esquerdo, nós temos o N1 vale 9, N2 vale 10, a média é 9,5. Bom, do lado direito também, ele coloca a mensagem que nós tínhamos definido anteriormente. O valor da média é igual a 9,5. Okay? Então, temos aqui, né, uma forma de nós representarmos os nossos algoritmos em termos de fluxograma, que são conjuntos de diagramas que representam, cada diagrama representa um comando, e esse conjunto, né, de vários diagramas você consegue escrever através da sequência desses diagramas um algoritmo.